Bom, o meu nome é Neveles, também sou auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas, colega da Rose e do Nilson na diretoria de controle da administração estadual, onde atualmente ocupo o cargo de diretor de controle. E a Rose trabalhou até agora os aspectos da concessão e da aplicação dos recursos, né? E nós vamos conversar um pouco sobre a organização do processo de prestação de contas e o encaminhamento ao tribunal. Então, nessa primeira tela, só o regramento, né, que todos nós conhecemos, quem trabalha tanto no Tribunal de Contas como nos órgãos públicos, né, que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde e tudo mais ali que está escrito, ou seja, gerir o dinheiro público tem que prestar contas, né? Administrou patrimônio público tem que prestar contas, causou qualquer dano ao patrimônio público tem que prestar contas e tem que responder por isso. Quem quer que utilize dinheiro público terá de comprovar o seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas. Essa segunda parte está na Lei Complementar 381 de 2007, é a estrutura administrativa do Governo do Estado de Santa Catarina, então só vale para os órgãos estaduais. Bom, e quem presta contas? Compete ao responsável pela aplicação dos recursos demonstrar o seu bom e regular emprego, nos fins para os quais foram concedidos, mediante a apresentação na prestação de contas, de elementos que permitam a exata verificação das despesas realizadas, da sua vinculação com o objeto e o nexo com os recursos concedidos. Então, quem tem que prestar contas? Aquele que recebeu os recursos. Nós estamos falando de recursos antecipados. Então, quem vai prestar contas é o responsável por aquela entidade que recebeu os recursos. Ele recebeu aquele dinheiro, ele aplicou naquele prazo e de acordo com aquelas regras, ele tem a responsabilidade de prestar contas, lembrando que não só ele responde por qualquer situação que possa, né, vir a ser questionada no âmbito do Tribunal de Contas. Ele é o competente para prestar contas. A responsabilidade de prestar contas da aplicação do dinheiro é dele, da pessoa física que é responsável pela pessoa jurídica que recebeu o dinheiro. Agora, não é só ele que vai responder perante o Tribunal de Contas. Conforme a Rose já falou, né, quem concede o recurso pode responder perante o Tribunal de Contas. Todos os demais agentes que participam, quem emite parecer técnico para aprovar projeto, parecer jurídico, né, quem aprova a concessão e quaisquer outros agentes públicos que participam do processo. Quem não fiscaliza corretamente lá no momento interno, lá do órgão repassador, né, da baixa de uma prestação de contas que está flagrantemente irregular, também pode responder perante o Tribunal de Contas, mas a competência para prestar contas é da pessoa física responsável pela pessoa jurídica que recebeu o recurso. Então, a organização do processo, o processo todo de recebimento de recursos e prestação de contas, você tem a concessão, né, que é toda a documentação que fundamentou o repasse, o pedido do recurso, conforme a Rose, com todos aqueles componentes que a Rose explicou, né? Depois a fase de aplicação dos recursos, aí você tem a documentação financeira que mostra aonde você gastou esse dinheiro, né? Documentos fiscais e, conforme foi bem colocado pela Rose, toda aquela documentação à parte dos documentos fiscais que vem a complementar e permitir que se verifique a boa e regular aplicação do dinheiro, a constituição do processo de prestação de contas, que é após a aplicação do recurso, agora você vai constituir o processo, montar o processo de prestação de contas. Depois vem o exame da legalidade do uso do recurso público, né? Então nós temos aqui pessoas que trabalham em secretarias, né, e são responsáveis por essa fase, porque no primeiro momento
Quem analisa é o órgão repassador. Lembrando, gente, ninguém presta contas, ninguém não, desculpa. As entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos de uma prefeitura ou do governo do estado, uma subvenção social, auxílio, contribuição, ou para projetos de turismo, cultura e esporte, quaisquer outros, elas não prestam contas ao Tribunal de Contas. Elas prestam contas ao órgão repassador do dinheiro. Então, a entidade que recebe dinheiro da Prefeitura de Florianópolis presta contas à Prefeitura de Florianópolis. Que recebe dinheiro do Fundo Social do Estado, presta contas ao Fundo Social, à Secretaria de Estado da Fazenda. Todos estão sob a jurisdição do Tribunal de Contas, mas você presta contas ao repassador. E é o repassador que faz o exame da legalidade internamente lá. Quando a entidade chega e presta contas do dinheiro, essa prestação de contas não vem direto ao Tribunal de Contas. Ela é analisada primeiro no órgão repassador, né, que tem as suas obrigações no cumprimento dessa importante finalidade. E depois tem a fase de encaminhamento ao tribunal. Então são essas 5 fases que compõem todo um processo de prestação de contas de recursos antecipados. Então, alguns aspectos. Ela deve ser composta de forma individualizada, de acordo com a finalidade do repasse e corresponderá ao valor do recurso concedido. Então, você presta contas daquele repasse e ele é individual, certo? Então, aquela entidade teve um projeto aprovado de R$1 milhão, em 10 vezes de R$100 mil. Ela vai prestar contas 10 vezes, né? E cada prestação de contas dela vai se reportar, vai estar prestando contas individualmente daquela parcela. Quando repassado em parcelas, para cada uma haverá um processo de prestação de contas que será anexado ao processo de concessão. Então, cada vez que essa entidade prestar contas, prestou contas da segunda parcela, tem um processinho de prestação de contas ali. Prestou contas da terceira parcela, monta-se um outro processo de prestação de contas. E todos esses processos de prestações de contas, eles serão juntados ao processo de concessão. Por quê? Porque, principalmente, se isso vir ao tribunal, o tribunal não vai querer olhar somente uma parcela. Depois a gente vai ver que, inclusive, no caso de tomada de contas especiais, prestou contas de 9 parcelas. E as 9 foram consideradas legais. Ok, deu baixa. Na última parcela, deu problema. O tribunal não vai querer receber só essa última parcela. Principalmente se tiver que instaurar. Daí não tem mais que instaurar porque prestou contas, né, para quem viu na parte da manhã, ou se der tempo a gente ainda fala no finalzinho. Mas o tribunal, se tiver que ir para o tribunal por estar irregular, a última parcela de 10, você vai mandar todas as 10 prestações de contas. Porque o tribunal vai querer ver o projeto inteiro, desde a concessão até o pagamento e prestação de contas de todas as parcelas. Porque não é só olhar a veracidade daquela prestação de contas, a legalidade daquele documento. Tem que verificar se o projeto foi alcançado, se o objeto foi alcançado. Então tem que olhar o projeto como um todo, não tem saída. Agora, a atual instrução normativa, qual é a ideia? O que ela quer? Ela quer que, além do presidente, a pessoa que seja responsável pelo dinheiro da entidade também assine a prestação de contas. Isso aqui é uma inovação, ó. O que até hoje não se exigiu e agora a instrução normativa está exigindo? Que a prestação de contas da entidade contenha um parecer do seu conselho fiscal quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada. Então, a entidade X recebeu um dinheiro, todas elas têm o seu conselho fiscal. Antes, o conselho fiscal passava completamente à parte da relação entidade e poder público, essa prestação de contas. Agora, o tribunal está exigindo. Para quê? A ideia é que a própria entidade seja melhor fiscalizada. Ocorrem muitos casos em que, às vezes, o presidente da entidade faz uma bobagem, às vezes ele some, larga a entidade, ela fica ali bloqueada, nunca mais ninguém acha esse cara,
por uma série de situações, a entidade vai lá, reclama, diz que não tinha nada a ver com isso, que quem fez a Inhaca lá foi o ex-presidente, ninguém sabe mais onde ele está. A ideia é que o próprio gestor do dinheiro seja efetivamente fiscalizado, né? É um reforço no controle, para que, ou seja, se tiver havendo algum problema ali, o conselho fiscal da entidade vai ter que se manifestar. Aí vocês podem perguntar, tá, mas eles vão responder solidariamente, serão responsabilizados pela aplicação? Olha, num primeiro momento, assim, não foi essa a ideia que veio nesse primeiro momento. Agora, à luz de cada caso concreto, o tribunal, a área técnica do tribunal, estudando cada prestação de contas depois, vai analisar e vai verificar se aqueles membros do conselho, ao dar aquele parecer, aquela manifestação, devem ou não ser responsabilizados perante o tribunal. Isso aí vai ficar, ou seja, o tribunal vai construir essa jurisprudência. Mas o tribunal não vai aceitar a prestação de contas que não contém o parecer do Conselho Fiscal. Ela vai ter que conter e os membros do conselho vão ter que atestar que tem conhecimento daquilo ali que aquele gestor da entidade fez com o dinheiro que ela recebeu. Até porque, lembrando como a Rose colocou, agora não só a pessoa física responde, mas a pessoa jurídica pode sim vir a responder com o patrimônio dela. Solidariamente pode perder patrimônio por conta da má gestão do dinheiro. A entidade privada, o CNPJ dela, pode ser responsabilizado. Borderou discriminando as receitas no caso de projetos financiados com recursos públicos em que haja cobrança de ingresso, taxa de inscrição ou similar. Então, havendo cobrança de ingressos, havendo bilheteria e taxa de inscrição, o tribunal quer que venha o borderô discriminando as receitas. Certo? Porque tem muitos eventos culturais, apresentações teatrais, musicais, campeonatos, eventos esportivos, eventos turísticos, né, como seminários que recebem, são financiados com dinheiro público, mas cobram uma boa taxa de inscrição dos participantes. Então, tudo isso o tribunal não quer dizer que não está dizendo assim, ó, pode ou não pode incentivar aquilo que tem uma certa bilheteria, mas até porque a regulamentação do que pode ser repassado é competência de cada ente. Agora, se tiver, o tribunal vai querer saber o borderô discriminando esses valores. Vamos lá, o que mais? Originais dos documentos comprobatórios das despesas, né? A Rose já falou aqui que os comprovantes de despesas têm que ser originais. Extratos bancários da conta corrente vinculada e da aplicação financeira, tá? Não é novidade para ninguém. Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário ou cópia dos cheques utilizados. Então a gente já viu que cheque, agora com a IN 14, cheque somente em raras exceções devidas e bem justificadas, mas se tiver a utilização de cheque, tem que ter cópia deles, certo? E tem que ter as ordens bancárias originais. Guia de recolhimento de saldo não aplicado, ou seja, recebeu 1 milhão, gastou 800 mil, o comprovante do recolhimento dos 200 mil que não foram utilizados. É o recolhimento do saldo não aplicado. Tá, isso aqui a gente já não é novidade. Ó, a declaração do responsável certificando que o material foi recebido ou serviço prestado. Cópia do certificado de propriedade no caso de aquisição de conserto de veículos de automotor. Ou seja, comprou carro ou gastou com o conserto de veículos, a entidade, ó, eu gastei o dinheiro na manutenção, na revisão do meu veículo, do meu ônibus, não sei o quê. Cópia do certificado ali de propriedade deste veículo, demonstrando que ela tem realmente esse equipamento. E aqui é uma outra novidade, um relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse, ou de sua etapa, com descrição detalhada da execução, acompanhado dos contratos de prestação de serviço, dos folders, dos cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, fotografia, matéria de jornal, saiu notinha no jornal da apresentação, aconteceu, não aconteceu, como é que foi, certo? Todos os demais elementos, ou seja, você vai ter a nota fiscal, certo?
E além da nota fiscal, porque a lógica da instituição normativa é essa, não basta ter a nota fiscal. A nota fiscal é o comprovante fiscal da despesa. Mas além de comprovar que houve um gasto, que saiu um dinheiro, que o dinheiro foi pago para aquele fornecedor daquela nota, você tem que comprovar que o objeto foi alcançado naquelas condições, naquele tamanho, com aquela estrutura que foi solicitada. Então, é esse relatório sobre a execução física. Esse relatório não é financeiro, não é de valor, é físico. Ó. São tantos, como a gente vê lá, PIP móvel lá, tantos seguranças, são tantos equipamentos, tantas horas de trabalho, sei lá, execução física e o cumprimento do objeto, além das notas fiscais. E no caso de obra, ela exige o laudo técnico de cada medição, assinado pelo engenheiro responsável pela obra, né? Então, se a obra está sendo entregue em etapas, cada etapa que a entidade paga da obra, ela pega um laudo técnico assinado pelo engenheiro da obra. A comprovação da realização com registros fotográficos da situação anterior e posterior, quando é reforma, ou seja, a entidade recebeu o dinheiro para reformar a sua sede. Né? Então ela já sabe que ela tem que ter fotografia de como estava e ela tem que ter fotografia de como ficou depois da reforma. Né? Para que se permita bem evidenciar, além das notas fiscais e demais documentos, que já que a gente já falou, no caso de reforma, o tribunal que ele quer saber como era antes e como é que ficou. Declaração do responsável com sucinta caracterização das etapas efetuadas e, no caso de conclusão, acompanhada do respectivo termo de recebimento. Então, o responsável vai fazer uma declaração detalhando todas as etapas da obra, certo? E o termo dele comprovando que recebeu aquela obra daquela empresa de engenharia. E o ART, anotação de responsabilidade técnica. Então, algumas providências aqui, em termos de prazo. As prestações de contas devem ser apresentadas ao concedente no prazo estabelecido em lei ou regulamento. O tribunal não está, nesse momento, estabelecendo prazo. Porque no entendimento do tribunal, né, o prazo é competência de quem está repassando o dinheiro. Certo? Mas tem alguma coisa no sentido de município, não tem? Ah, tá. Tá certo. Então, constatada a ausência da prestação de contas, o ordenador de despesa deverá adotar providências administrativas visando regularizar a situação. Agora, quem já esteve lá na sala na parte da manhã, a gente já está entrando aqui, né, naquelas regras da tomada de contas especial. Porque agora teve mudanças, né? Para quem não assistiu lá a palestra de manhã na sala de contabilidade e controle interno, por exemplo, a entidade recebeu o dinheiro, certo? Não prestou contas, tem que iniciar as providências administrativas, que é o que já tem que se fazer hoje, certo? Tem 5 dias para adotar providências administrativas e tem 60 dias para concluí-las, essas providências administrativas, né? E, se necessário, daí tem que instaurar a tomada de contas especial. Persistindo a ausência da prestação de contas, a autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade solidária, deverá instaurar a TCE. Ou seja, não prestou contas, adotou-se os procedimentos, as providências administrativas, tinha 60 dias, mandou carta, notificou, foi atrás, correu, não adiantou. O cara continuou não prestando contas. Então, a autoridade administrativa vai o quê? Instaurar tomada de contas. Lembrando, ó, quem instaura a tomada de contas é a autoridade administrativa. É o secretário de Estado, é o prefeito, né? Não é o controle interno. O controle interno não instaura e nem faz a tomada de contas. O controle interno tem outra competência. Então, o exame da regularidade da prestação de contas pelo concedente. Uma vez entregue a prestação de contas, o concedente, quem faz a análise dessa prestação de contas, vai ter que
será analisada pelo concedente, que ele emitirá parecer técnico fundamentado. O tribunal vai olhar muito isso daqui para frente. Né? Nós já temos feito isso nos processos que tramitam lá, e daqui para frente, com essa IN, o tribunal vai exigir muito, assim, ó, fundamento. Né? Sem mais aquela frasezinha lá de praxe, a prestação de contas está enquadrada nos critérios legais, tal, pelo qual deve ser baixada. Não, o tribunal quer fundamento nesse parecer, nessa análise. Então, o parecer concluirá pela regularidade ou irregularidade, considerando a regular aplicação dos recursos nas finalidades pactuadas, que o recurso foi aplicado na finalidade que foi para o qual ele foi repassado e de forma regular, a observância dos princípios da legalidade, legitimidade, da economicidade, da impessoalidade e das normas regulamentares editadas, ou seja, quem der analisar essa prestação de contas vai ter que atestar que, na opinião dessa pessoa, os princípios da legitimidade, economicidade, impessoalidade e outras normas foram cumpridos. O cumprimento do plano de trabalho, o plano de trabalho foi cumprido, né? O parecerista, o analista da prestação de contas vai ter que colocar isso aí, se for o entendimento dele. Vai ter que atestar a regularidade dos documentos de despesa e da composição da prestação de contas. Ou seja, os documentos, as notas fiscais estão ok e a composição, a estrutura, fisicamente, a prestação de contas está completa, ele vai ter que atestar. Execução total ou parcial do objeto. Ele vai dizer ali se aquele objeto, no ponto de vista dele, foi executado, foi totalmente executado ou apenas parte desse objeto foi realizado. Aplicação total ou parcial da contrapartida. Então, ou seja, para ver como o parecer dele vai estar escrevendo tudo isso e ele vai colocar a sua posição. Né? Escreveu, vai concordar. Eventual perda financeira em razão da não aplicação dos recursos. Se ele evidenciar irregularidade, de R$1 milhão, eu acho que 300 mil não foram bem comprovados e têm que ser devolvidos. Vai dizer isso de forma bem objetiva. Devolução ao concedente do saldo de recursos não aplicados, vai mencionar se devolveu ou não. E a execução física e o atendimento do objeto do repasse. Vai ter que se manifestar também, né, pela execução física, além dos valores, a execução física do objeto, né, as quantidades de mercadorias e de serviços. Tudo isso ele tem que analisar e tem que escrever, o posicionamento dele. Senão o parecer não vai estar fundamentado. O que temos mais aí? E o parecer do controle interno e pronunciamento da autoridade administrativa. Tá. A entidade foi lá, prestou contas. Certo? A entidade foi lá, prestou contas. O técnico foi lá, analisou a prestação de contas. Certo? Para decidir se ele considera regular ou irregular. Depois de analisado por este técnico, certo? A prestação de contas vai receber a manifestação do órgão de controle interno. Então, além do técnico que analisa a prestação de contas, o controle interno tem que emitir parecer sobre cada uma delas. É o chamado relatório certificado de auditoria. Eu sei que a grande maioria dos órgãos estaduais não tem feito isso. E o tribunal vai começar a cobrar de forma mais incisiva. Tá? Porque o controle interno tem que se manifestar. E é o controle interno que, se manifestando naquilo ali, ele vai, com aquela manifestação, tomando ciência daquele processo todo e já analisado pelo técnico, é o controle interno que alerta a autoridade administrativa da necessidade de encaminhamento para julgamento do Tribunal de Contas ou de instauração de tomada de conta especial. E depois tem o pronunciamento da autoridade. É o pronunciamento do secretário de Estado ou do prefeito, dizendo que ele tomou conhecimento de tudo aquilo que está ali, dizendo quais providências ele adotou para que não aconteçam mais, tal. E é ele que encaminha para o Tribunal de Contas a situação, se for necessário. O que a Instrução Normativa 14 traz de novidade? Hoje, se a entidade presta contas de um recurso, se a secretaria diz que o recurso está irregular e tem dano, tem débito, como a gente chama, ela manda para quê?
tomada de contas, certo? Agora não mais. A partir do momento da vigência da prestação de contas, no caso de recurso antecipado, só abre tomada de contas, só instaura tomada de contas quando há a omissão, ou seja, quando não foi prestado contas. Não existe a prestação de contas. O prazo venceu e a entidade não prestou contas. Aí sim, após as providências administrativas, continua omissa na prestação, não tem prestação de contas, instaura TCE. Agora, se a entidade prestou contas, aí não há mais o que falar em tomada de contas. Por quê? A ideia é a seguinte: se já há uma prestação de contas, não tem mais que tomar contas de ninguém. Não tem mais que fazer tomada. Certo? Mesmo que essa prestação de contas esteja irregular. Aí ela vai direto para o Tribunal de Contas, o processo da prestação de contas, com parecer do controle interno, pronunciamento e tal, mas nada de tomada mais. Tomada de contas é só quando não existe a prestação de contas. Agora, né? Com a vigência da 9N. Então, encaminhamento ao tribunal. São regras tudo da tomada, né, Nilson? Então, considerou regular? Arquiva. As prestações de contas irregulares, certo? A entidade prestou contas, foi considerada irregular. Mas o dano, o valor a ser devolvido, é menor que o valor de alçada do tribunal. Não o valor da prestação de contas. Por exemplo, a prestação de contas é de 100 mil, mas o técnico entende, 10 mil tem que devolver, 90 mil está certo. Esse 10 mil, que é o dano, é menor que o valor de alçada do tribunal, que hoje é 25 mil. Aí, não manda para o tribunal. Menor, se for menor, tá? Não manda para o tribunal. Inscreve em responsabilidade, dá encaminhamento nas cobranças administrativas e judiciais, mas o tribunal não vai querer julgar a prestação nem tomada de contas abaixo do valor de alçada dele. Não vai julgá-las. Não encaminha ao tribunal. Quando houver recolhimento do débito no âmbito interno, certo? Então, a pessoa prestou contas. Tinha lá 20 mil reais, 50 mil reais com problema, acima ou abaixo do valor de alçada. Quando ela foi lá notificada disso, para ela se manifestar, como a área técnica sempre faz, que analisa antes de bater o martelo, ela foi lá e devolveu. Tá bom, não vou nem discutir isso aí, pega aí, 50 mil, devolveu o dinheiro. Devolveu o dinheiro. Está ressarcido o erário, não tem mais o que discutir. Não tem que ficar mandando para o tribunal. Valor do dano atualizado monetariamente inferior ao limite fixado. É o que eu já falei. Tanto numa tomada de contas como numa prestação de contas, se o dano for inferior ao valor de alçada, não manda para o tribunal. Só lembrando, eu falei que não instaura mais tomada de contas quando já há prestação. Aí alguém, e o que acontece? Analisou a prestação de contas. Tem irregularidade. É acima do valor de alçada, 50 mil, por exemplo, que é acima de 25. Hoje, o que faz? Instaura TCE para apurar esses 50 mil, né? Agora não. Pega, coloca ali a conclusão da análise técnica, pega o relatório certificado do controle interno, pega o pronunciamento do secretário, do administrador, manda direto para o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas vai autuar o quê? E julgar uma prestação de contas, e não uma tomada de contas. Mas o julgamento é o mesmo. Só o nome do processo que muda. Também, se durante as providências administrativas o débito ficar descaracterizado, por exemplo, há o entendimento que tem uma série de irregularidades ali, mas nenhuma é débito. Porque é muito importante ter essa diferenciação e nem todo mundo sabe. Tem gente que acha que atrasou 10 dias a prestação de contas, vai ter que devolver tudo. Não. O tribunal manda devolver, condena alguém a recolher dano ao erário. Quando ele acha que tem débito, quando ele acha que houve prejuízo. Nem toda irregularidade significa que houve prejuízo ao erário. Se uma entidade pegou o dinheiro, recebeu o dinheiro, atrasou 20 dias na prestação de contas dela, 20, 30 dias depois ela chegou e prestou contas atrasado. Mas se a prestação de contas está ok, comprovou a boa e regular aplicação, o atraso não é prejuízo ao erário nenhum. É uma irregularidade lá no tribunal passível de multa. Mas você não vai mandar o processo lá para lá só por causa disso. Se não, arquiva. Se não tem dano, arquiva.
Nos casos em que o dano for inferior ao valor de alçada, o que deve se fazer? Faz o lançamento contábil da responsabilidade, certo? Coloque em algum cadastro de devedor, se a prefeitura ou o estado tiver. E arquiva. E continua cobrando. Aí vai cobrar em ação ordinária para depois transformar em título executivo para poder executar, se for o caso. Mas não manda para o tribunal. Certo? Agora, quando a mesma pessoa tem vários processos e o somatório destes danos, por exemplo, ela tem um lá que lá ela tem dano de 7 mil, no outro ela tem dano de 10 mil, tal, somou tudo, deu 30. 30 passou de 25, manda tudo. Manda tudo para julgar. A ausência de remessa ao tribunal não exime a autoridade da adoção de medidas administrativas e judiciais. Ou seja, naqueles casos em que não está mais obrigado, ou não é mais obrigatório o encaminhamento da prestação de contas ao tribunal, não quer dizer que ele simplesmente abandone. Ele vai continuar agindo. Vai lançar irresponsabilidade contabilmente, vai entrar lá com ação ordinária, com ação judicial, vai ficar tentando cobrar desse cara. O que ele não vai é mandar para o tribunal, que o tribunal não quer julgar isso aí. Mas o tribunal vai acompanhar para ver se ele está adotando as providências administrativas e judiciais. Bom, então é isso, gente. Com a instrução normativa 14, o que o tribunal buscou, e também pode-se falar com a 13, que é a da tomada de contas especial, que foi passada na parte da manhã, foi dar maior celeridade a esses processos de análise, né, e de encaminhamento ao próprio tribunal, e também estabelecer requisitos mínimos para que se possa repassar dinheiro público, né, com o mínimo de garantias, né, lembrando que isso é dinheiro público, não pode ser repassado para qualquer projeto, por qualquer motivo. Às vezes você olha, pô, mas é muita coisa, não vai conseguir comprovar isso. Bom, se não vai conseguir comprovar o que está aqui, não pode receber dinheiro público. E não receba o dinheiro público. Né? Então, a finalidade das duas instruções normativas são essas. A nossa diretoria lá, para quem trabalha com o governo do estado, a DCE está à disposição de todos vocês, né? Fica aqui na apresentação, tem os nossos e-mails, o e-mail da própria diretoria, se entrar no site tem lá, dce@tcsc.gov.br, e a gente está à disposição para tirar quaisquer dúvidas de vocês, para colaborar. Para quem é de prefeitura, com certeza a DMU também está à disposição, né? E a gente sabe que internamente lá é uma meta da Diretoria de Controle de Municípios intensificar o controle de recursos antecipados pelas prefeituras também, né? Talvez até com um setor específico para isso, que eu sei que é vontade do diretor Cleaver. Então, e a gente se mantém, né? Nos mantemos à disposição de vocês. A gente espera que tenha conseguido tirar algumas dúvidas, trocar ideias, alertá-los, né? O tempo é curto para passar tudo, mas alertá-los acerca das principais mudanças e do que vem por aí com a nova instrução normativa. E agradecer aqui a presença de todos vocês e mais uma vez nos colocamos à disposição. Obrigado.